Inicialmente, quero cumprimentar todos que estão aqui presentes. Me desculpem pela informalidade, mas assim vamos mais rápido, né? Fica mais rápido que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, a todo momento. Bom, antes deixe-me apresentar, sou Richard Paikin, e hoje ocupo uma função que não existia no Conselho Nacional de Justiça, que é a Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica. O ministro Dias Toffoli, entendendo que o CNJ, no exercício de sua missão, deveria concentrar seus esforços também na gestão estratégica do Poder Judiciário, embasado em dados efetivos, como Sua Excelência ontem bem mencionou na sua fala, né? Reuniu o Departamento de Gestão Estratégica, o Departamento de Pesquisa Judiciária e reuniu também o Centro de Capacitação dos Servidores Públicos do Conselho Nacional de Justiça em uma única secretaria, que é essa Secretaria Especial. Entendemos que com isso foi possível melhorar a gestão interna, dos processos internos, e foi possível também analisar o judiciário como um todo, em conjunto, evidentemente, com cada um dos conselheiros do CNJ. Então, em primeiro lugar, tenho que registrar os meus agradecimentos a toda a nossa equipe, né, que ajudou a realizar esse evento, e também cumprimentar os ministros Aloísio da Veiga e Fernando Matos, que consolidaram aí a necessidade, não só a realização desse seminário, mas também deste painel. Todos aqui já sabemos, ou demos uma passada de olhos na Lei 13.726 de 18, que é a lei da desburocratização, e que na sua ementa da lei e no seu artigo 1º, colocam os dois principais pontos sobre as quais nós vamos conversar um pouco na data de hoje, que é a racionalização dos trabalhos e a simplificação ou supressão de formalidades nos processos de toda a administração pública, de todos os 3 poderes aqui do país. Então, essa lei que entrou em vigor agora, no dia 23 de novembro de 2018, eu não posso deixar de registrar a importância dessa data, porque é a data do nascimento do meu falecido pai, 23 de novembro, né? Mas entrou em vigor essa lei, uma lei que estabeleceu uma filosofia nova de trabalho para toda a administração pública, e aqui se inclui também a administração da justiça, né? E pela missão do Conselho Nacional de Justiça, não poderíamos deixar de tratar da priorização do cumprimento dessa lei. A desburocratização é uma onda que já existe há muitos anos, isso vai ser tratado aqui pelos expositores, e nessa onda de leis, decretos, de processos, tivemos até inclusive um Ministério da Desburocratização, que durou durante alguns anos, né, doutor Johannes? E que não foram, no nosso entender, suficientes, porque é um processo difícil para nós, né? Mas não é um processo difícil apenas para nós brasileiros, é um processo difícil para o mundo inteiro. Tem um livro do professor Philip K. Howard, publicado pela editora da New York Times, e que o título é The Death of Common Sense, How Law is Suffocating America. Quando ele se refere no livro a law, evidentemente ele está falando não só da norma em sentido estrito, mas dos procedimentos e de todas as regras que nós temos dentro do direito americano e que fazem da burocracia o grande entrave para o desenvolvimento do país. E nós estamos falando isso dos Estados Unidos, né, que são um povo extremamente prático. E, evidentemente, o que está escrito nesse livro, e fica a sugestão da leitura desse best-seller, né, do Philip Howard, que nós possamos, então, mudar a nossa visão de simplificar as coisas com o objetivo de nos tornarmos mais eficientes,
sem perder a segurança jurídica para atender melhor o cidadão. Nós vamos, então, agora passar para as apresentações do Dr. Iohannes, que fará uma abordagem do seu ponto de vista de administração da política interna do Judiciário, e a colega Flávia vai tratar da parte judicial. Temos também a extrajudicial, mas em razão do tempo nós resolvemos dividir nessas duas falas, e em seguida nós vamos abrir a palavra. Já vou pedir para o cerimonial aqui preparar o microfone, se estiver móvel, porque queremos ouvir as senhoras e os senhores antes de passarmos para o encaminhamento final dos trabalhos, que é um encaminhamento para que nós possamos, então, na aplicação dessa lei, verificar de que forma podemos trabalhar dentro do Judiciário de forma mais rápida e de forma a atender melhor os nossos cidadãos. Passo a palavra, então, ao Dr. Iohannes. Na pessoa do secretário Richard Paikin, eu cumprimento a todos os presentes. E fazer uma rápida apresentação. Eu sou servidor público, na verdade, do Executivo Federal, do Ministério do Planejamento, há quase 30 anos. E a minha fala é uma fala da chamada área administrativa, ou falar assim, da casa de máquinas, dos órgãos, né, que apoia, né, a execução das políticas públicas. E essa área é a área que proporciona, na verdade, toda a infraestrutura, o ambiente de trabalho, os meios administrativos e tecnológicos, a composição e qualificação das equipes, e no caso do CNJ, ela é uma área que também abrange cerca de 1/3 dos seus servidores. E peço também desculpas antecipadas por essa ousadia em tentar falar sobre o Judiciário, e também uma maneira informal que eu vou fazer a apresentação. Eu vou pedir licença, eu vou me deslocar aqui do lado, porque eu tenho uma certa dificuldade com essas luzes todas aqui, eu também não enxergo a apresentação. Bom, a primeira... Bom, essas considerações iniciais, eu acho que é a base de toda a fala aqui, e para estimular uma reflexão sobre esse tema difícil de realização no país. É uma espécie de guerra sem fim, porque como que há 60 anos, há 50 anos, usando os exemplos de Brasília, de Itaipu, a gente conseguiu fazer 2 imensas obras nacionais, de interesse nacional. Não que tudo fosse perfeito, mas assim, são obras muito importantes para o desenvolvimento nacional. E hoje a gente não conseguiria fazer essas obras nesse prazo. Isso é um motivo de orgulho ou de constrangimento e reflexão nossos, falando de toda a administração pública sobre o tema. E qual o recurso que havia na época que hoje é escasso? Bom, estamos falando de desburocratização. Vou usar aqui palavras do senador Anastasia no nosso seminário da semana passada. Burocracia é como colesterol. Existe o bom e o ruim. Então, tem todo um conceito positivo que vem dos estudos científicos e tem a realidade da sociedade que convive com demoras, exigências excessivas, inúteis, filas, mau atendimento ao cidadão. Portanto, falar em desburocratização, nós estamos falando em eliminar excessos de distorções, fazer simplificação, sempre observados os limites da nossa organização, racionalidade e eficiência.
desburocratização é mais do que uma questão técnica, é uma questão cultural e política. Por que tanta gente boa que trabalha no nosso meio não consegue avançar muito rapidamente, profundamente em processo de desburocratização? Porque tem uma implicação importante, que é a cultural, que é herdada do nosso arcabouço burocrático, mas que também ela não trata só de simplificação e racionalização. Ela trata de compartilhar poder, implica abrir mão de poder. Quando a gente, por exemplo, delegação de competência, quando a gente fala de simplificação, de compartilhar aquelas competências que nós temos com outras instâncias, dentro da administração, isso implica em abrir mão de poder, e isso nem sempre é muito fácil. Então, essa realidade, onde convivemos com essa concepção de centralização da autoridade e um cipoal enorme de leis minuciosas, igualmente regulamentos centralizadores autoritários, situação das chamadas áreas administrativas, que é, como eu falei, a casa de máquinas, vem piorando com regulamentações excessivas. A nossa relação com os órgãos de controle interno e externo vem aumentando a incerteza do servidor em agir. Por quê? Porque a gente tem uma força única. Se a gente concentra, se a gente quer fazer, quer agir, né? Para o quê? A gente precisa de confiança, precisa de delegação. Nós não podemos dedicar muito tempo, ou a maior parte do tempo, com controle. É a mesma coisa na direção de um carro. Se a gente quer ir para algum lugar, a gente tem que usar mais o acelerador do que o freio, e o pé é o mesmo. Então, muito esforço institucional no controle, menos resultado. O resultado disso é muito esforço institucional no controle e menos resultados na oferta de melhores serviços ao cidadão. Vejam só esse quadro pós-Constituição e até 2016, em relação ao que o país aprovou em termos de leis e regulamentos. São mais de 5 milhões. Então, fazendo aí as contas, são quase 800 normas por dia útil, são 364 mil normas em matéria tributária, são praticamente 2 normas tributárias por hora de dia útil. Isso daqui, depois tem algumas outras informações, trata-se de um completo estado de desumanização. Enquanto isso, se a gente for olhar também a nossa legislação, até a legislação recorra àquela introdução à norma do direito brasileiro, ninguém se escusa de cumprir a lei. Como é que você pode aplicar esse dispositivo se em poucos anos a gente faz 5 milhões de novas normas? E também, para quem fez essa quantidade de leis e normas, também não observou que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação. Se aquele quantitativo enorme de leis e regulamentos, que também é alterado regularmente, como que isso pode ser, podemos conviver com esse estado de coisas? Aqui, vou falar rapidamente, mas aqui é uma relação grande de leis, decretos, que falam sobre desburocratização até chegar na nossa lei mais recente. Vocês podem observar a quantidade enorme de... Espera aí, só um instantinho. A partir do Decreto-Lei 200, que, vamos dizer, voltamos 50 anos atrás, o que nós fizemos nos últimos anos, né? Então, houve uma série de iniciativas a partir do Decreto-Lei 200, que é de 67,
E nesse primeiro slide aqui eu paro na Lei 7.244, um profundo impacto no do judiciário, que foi justamente a criação, primeiramente, dos juizados especiais de pequenas causas, depois a Lei de 95, que trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Mas boa parte dessas leis e decretos, e posteriormente esses outros, eles vêm repetindo, vêm assim, esses a partir já da virada do século, vem tentando sempre impulsionar e voltar a falar de desburocratização. Mas só depois eu comento de novo, mas aquele primeiro decreto, depois do decreto-lei, que é o 63.166 de 68, ele trata da dispensa de reconhecimento de firma, que é o mesmo dispositivo que vai aparecer na lei deste ano. E dessa legislação de 50 anos, eu faço questão de destacar e assim, fazer um apelo para que as pessoas obedeçam esse artigo do Decreto-Lei 200. Ele está vigente. Ele está vigente. É um dispositivo fantástico que fala que o trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de processos e supressão de controles que se evidenciarem como puramente formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. Nós, enquanto áreas administrativas, a gente cansa de fazer processos que são mais caros do que, inclusive, o objeto que a gente contrata. Aqui é um exemplo que eu convivi nas poucas semanas no trabalho do CNJ, mas tem outros da minha experiência anterior. Você vê, para você fazer uma contratação de serviços de manutenção de um sistema de irrigação lá, de uma pequena aquisição. E aqui faço questão de fazer um registro, né? A gente não está falando aqui das situações que envolvem a construção de grandes obras, né? A aquisição de grandes valores. Mas, assim, para a área administrativa, a gente faz uma série de aquisições que são aquisições de pequena monta. Então, para comprar um objeto de menos de R$4.000, eu uso o movimento à máquina, isso me custa R$11.000. Né? O segundo, que é também uma aquisição simples, de material de limpeza, R$3.000, e a máquina me custa, para operar isso, cerca de R$10.000. E tantos outros exemplos que a gente pode ter em relação a isso. Ou seja, não é possível a gente ficar confortável com uma situação dessas. Já foi reiterado aqui algumas vezes a obrigação da gente olhar o cidadão, e o cidadão está pagando por isso. E aqui a Lei 13.726, que, olha lá, ela começa com a mesma coisa que o Decreto 68 começava, que era com a dispensa de exigir reconhecimento de firma. Ou seja, essa coisa vai e volta. Claro, agora a gente tem uma diferença, agora é uma lei. Né? Então, como lei, é o instrumento mais forte que tende a nos dar mais condições, nos dar mais fundamento, mais força para a gente operar esse processo de desburocratização no judiciário, em toda a administração pública. Deu um tilt. Quais são os desafios da implementação dessa lei? Acho que o primeiro
desafio é que nós temos que nos lembrar de que essa importante tarefa da gente desburocratizar, conseguir fazer mais com menos, ela está no nosso dia a dia. A crise, né? A crise que a gente vive, assim, tem estados, isso reflete mais nos estados, mas assim está muito crítico também no âmbito federal. Tem estados que literalmente quebraram, como alguns países quebraram, ou vêm quebrando de vez em quando. Então, aqui nós temos que lembrar dessa situação, que eu acho que é mais importante, embora nosso desafio tenha um problema, a gente continua em ambiente de grande desconfiança. As pessoas desconfiam do Estado, né? Isso isso se espraia também para quando a gente trata de delegação interna, quando a gente está tratando dos próprios órgãos, também há casos dos próprios servidores reagirem contra esse tipo de processo, porque há uma desconfiança geral. Mas por que está facilitando a coisa? Então, mas ou a gente facilita, tem confiança, delega, ou sempre nós vamos tentar eliminar o risco, né? Acho que risco zero não existe, né? E até alguns anos atrás, os próprios órgãos de controle externo, TCU, sempre faziam aquelas recomendações para ver se a gente os órgãos não aumentavam o seu quadro de pessoal para cuidar, né, de diminuir esses riscos, mas a gente não vai conseguir aumentar o quadro de pessoal em termos expressivos, né? Já é difícil a gente recompor o quadro, né, de pessoas que existem, mas a gente não tem uma expectativa, né, nessa crise toda, de poder aumentar os nossos colaboradores. Então, esse ambiente tende a estimular mais ainda o foco em controles e realocar nossa força de trabalho para aumentá-los, prejudicando a atividade finalística. E o que a gente precisa é inverter o pensamento. O que podemos fazer melhor com a nossa equipe existente? Mas a gente também, embora tenha um clima de desconfiança, a gente tem ativos e oportunidades que a gente tem que prestar atenção e utilizá-los para fazer esse trabalho de simplificação e desburocratização. Temos crescente acesso à internet, estou falando em nível nacional, né? Crescente desenvolvimento de aplicativos para telefonia móvel e expansão da sua cobertura, as redes sociais, agora o documento nacional de identidade e o próprio e-social que nos vão ajudar nesse processo de desburocratização. E a gente tem que considerar esses ativos nas nossas propostas. E como que a gente vai seguir avançando? Bom, em termos de estratégia, nós temos que ter a liderança, uma coordenação central, incentivos à colaboração, que é essa tarefa que o CNJ busca cumprir. Temos que seguir os princípios, aqueles básicos, não solicitar informação que o poder já tem, só solicitar uma vez, digital sempre que possível, trabalhar a gestão de riscos, eliminar o que não é necessário e simplificar o que ainda não o é. Inovação e institucionalidade, segurando escala, pensando na sustentabilidade das novas soluções. Seguir avançando ainda. Então, nós temos que resgatar o recurso mais ignorado. Aquela pergunta lá do início, o que tinha naquela época que hoje é muito raro? A confiança. A confiança nas pessoas que trabalham no poder público, né, especificamente no caso, e aí o judiciário também, a ele se aplica essa desconfiança. Com a confiança, nós podemos delegar, compartilhar responsabilidades, diminuir esforços nas atividades de controle. Com ela, podemos simplificar o processo e conceder mais liberdade de ação ao agente público para fazer o quê? Para fazer nossa atividade finalística.
Eu tenho certeza que se o trabalho de simplificação tiver êxito na área administrativa, eu posso liberar pessoas, servidores, são servidores qualificados, que podiam estar trabalhando na área finalística, né? Então, se eu usar, se tiver sucesso, eu posso fazer. Além da confiança, promovermos automação, informatização e conhecermos nossos custos administrativos, que é aquele importante exemplo que a gente deu, a gente tem que saber quanto está custando o que a gente faz. Então, finalizando, nós temos uma nova base legal. Isso é muito importante. Apesar dos N decretos que nós tivemos nos últimos 50 anos, agora temos uma lei. Então, uma oportunidade para impulsionar a mudança cultural e realizar ações de aproximação do cidadão com o judiciário. Instituir a rede de desburocratização no judiciário com vista a levantar e replicar boas práticas, introduzir novas com fundamento da confiança. Por exemplo, naqueles casos lá que eu me referi, se a gente ampliar o nosso processo de compras compartilhadas, a gente amplia a abrangência da compra e podemos nos tornar mais eficientes. Nós temos que trabalhar esse esforço junto com os órgãos de controle, principalmente o TCU, para buscar reconhecimento de confiança, além de um valor humano que a gente devia sempre promover, ele tem um valor econômico na máquina. E isso não tem sido computado. E, assim, pela diferença, aí, voltando à minha experiência de muito trabalho no executivo e pouco no judiciário, mas eu tenho bastante esperança de fazer com que o judiciário possa ser referência na implementação dessa lei, porque ela tem mais condições pela dimensão, né, que tem também o executivo, é muito mais difícil. Então, eu estou contente de estar agora trabalhando no judiciário e espero nesse trabalho futuro ajudar que ele seja uma referência na implementação da lei. Obrigado. Bom, passa a palavra em seguida, a colega Flávia. Bom dia a todos, um prazer estar aqui na mesa, ladeada Dr. Richard, Dr. Johannes, doutora Fabiana. Saúdo a mesa na pessoa do nosso secretário especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica, o Dr. Richard Baiquim, e saúdo ao público na pessoa do presidente do tribunal, meu tribunal de origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, o Dr. Tennyson Santana Dória. É um prazer estar aqui, porque é um tema muito importante, né? A gente assiste, o próprio Dr. Johannes já apresentou aqui para vocês, assiste uma sucessão de legislação relativa ao tema. Não está passando. Pronto. Por quê? Porque a burocracia no Brasil, vejam esses dados que estão aí na tela para vocês. Então, a gente sabe, isso é sabência comum do público, que a burocracia no Brasil é muito grande, que nós temos sérios problemas, e do ponto de vista internacional isso é reconhecido, então existem rankings, e o Brasil está na posição 109 no ranking de facilidade para fazer negócios. Isso tem muita relação com o investimento que chega ao nosso país. Todo mundo sabe que é difícil montar uma empresa, que é difícil empreender, que é difícil atuar em qualquer uma das esferas, e, nisso, a burocracia ela trabalha bastante. Então, assim, o Brasil vem evoluindo, aí na tela está aí para vocês as posições que o Brasil já ocupou, 125, 115, 116, e agora está em 109, mas ainda estamos muito longe de uma situação ideal, que era uma situação capaz de atrair capital, de promover uma melhor utilização. E aí a gente entra no que seria a ideia dos modelos, porque a administração pública ela pode ser realizada de mais de um modelo,
E nós temos muito preconceito em relação à administração burocrática, né? Quando fala burocracia, é sempre como quase um palavrão. Mas, na verdade, os modelos de administração pública, a gente começa inicialmente com um modelo patrimonialista, passa para uma ideia de modelo burocrático e chega a uma ideia de uma administração gerencial, isso em termos de teoria geral de administração. E isso, embora a gente saiba que existe um resquício dos três concomitantemente, já que a realidade ela não muda assim e não é uma evolução contínua, mas nós temos, de uma forma geral, as características principais de cada um desses modelos que, em primeiro lugar, a administração patrimonialista, que ainda existe resquícios, embora poucos, essa confusão do patrimônio privado com o patrimônio público, que é o que mais a gente rejeita em termos de administração pública. E, como contraponto a esse modelo de administração patrimonialista, é que esteve o surgimento da administração burocrática. A administração burocrática, ela tem outras características. Aí pulou demais. Não, voltar. Voltar mais um. Acho que é melhor você passar por aqui, porque aqui eu acho que está longe. A administração burocrática, como está na tela, ela tem diversas características, mas o principal é a fixação e a preferência pelos processos, né? Então, a importância dos processos, aquele processo, preferencialmente, ele já é previamente estabelecido e que mais ou menos se tem a consequência. Então, você vai fazer qualquer procedimento dentro da administração pública, você sabe mais ou menos quais são os caminhos. Mas a figura que eu coloquei aí é uma figura de uma pessoa soterrada por papéis, porque, infelizmente, embora, em tese, essa administração burocrática ela pudesse, se seguidos todos os itens do procedimento, chegar ao seu fim, mas, muitas vezes, o cidadão, aquele que nos procura, ele se emaranha nessa quantidade de procedimentos e os procedimentos muitas vezes viram um fim em si mesmo. Essa seria uma deturpação da administração burocrática que acabou levando a uma criação de um novo modelo, que seria da administração gerencial. E essa administração gerencial mais focada no resultado. Então, você deixa de ter uma ideia do processo, do procedimento enquanto fim, mas sim o foco passa a ser o resultado. Isso eu estou falando de administração em geral, não apenas da administração pública. Mas a administração gerencial orientada ao serviço público, ele tem como propostas essas características que eu coloquei aí na tela, com palavras novas e que nós, do Poder Judiciário, nós vamos absorvendo. Então, essa ideia de transparência, de cobrança de resultados, accountability, isso está na iniciativa privada há muito tempo em voga, e na administração pública ela vem aos poucos, embora a depender do momento histórico, com idas e vindas, isso como acontece em tudo no serviço público. Bom, dentro desse modelo de administração gerencial orientada ao serviço público, nós temos o princípio da eficiência, e aí eu trouxe duas coisas, né? Tanto o princípio da eficiência, que vem inserido pela emenda constitucional número 19, como também a questão da duração razoável do processo, e aí já focando para a parte judicial, com a emenda constitucional 45. Então, arcabouço constitucional relativo a esse tema que a gente vem discutindo. E do ponto de vista infraconstitucional, temos, o doutor Johannes já fez um grande histórico desde a década de 50 de toda a legislação que nós tivemos. Do ponto de vista do que é mais recente, nós temos o que é o chamado Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, com algumas disposições que se repetem na lei, que hoje é objeto aqui da nossa explanação. Então, o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público já vem prevendo muito daquela questão de desnecessidade de autenticação, de agilização do serviço público e de uma mudança de postura, ou seja, o usuário do serviço público, quando ele chega, ele não tem que provar
tudo. Na realidade, a administração pública ela já tem os documentos, ela não precisa receber documentos autenticados e ela não precisa ter aquela desconfiança eterna do usuário do serviço público. Foi um pouco que o doutor Johannes falou aí da necessidade de nós virmos com o princípio da confiança para orientar toda a questão relativa à prestação do serviço público. E, dentro desse contexto do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, nós temos, lá no artigo 5º, diversos dispositivos, e aí estão, eu não vou ler, mas está aí na tela diversas orientações que já vinha desde o ano passado, 2017, quando foi editado o Código de Defesa. Dentro desse contexto, nós temos a lei de 2018, que é a nossa nova, a lei que estamos a discutir aqui, que racionaliza os atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, e institui o selo de desburocratização e simplificação. Dentro desse contexto dessa lei, é que nós aqui, hoje, vamos discutir ideias para avançar na discussão dentro do Poder Judiciário. Essa lei, eu trouxe o artigo porque ele muito se repete ao que antes estava no Código do Usuário do Serviço Público, a desnecessidade de reconhecimento de firma e essa questão toda relativa à apresentação de documentos perante a administração pública, cujos reflexos no Poder Judiciário nós temos que avaliar. Por quê? Vejam, em relação a nós, juízes, a nós, operadores específicos do direito na atividade fim, nós temos que ver a desburocratização sobre vários aspectos. Tem um aspecto judicial do nosso dia a dia nos processos e tem também a questão da desburocratização e gestão das próprias varas. Cada juiz, cada desembargador dentro do seu gabinete, eu falei de gestão de varas, mas também tem a gestão dos gabinetes, ele se vê enquanto gestor de pessoas e gestor de processos, não os processos judiciais, mas os processos internos, os procedimentos internos. Cada juiz, cada desembargador, ele é o gestor de uma grande equipe, 15, 16 pessoas, vai depender da estrutura de cada poder, e ele é o responsável por aquela, o responsável final, para além do diretor, a ele subordinado, do assessor a ele subordinado, mas ele é o responsável por aquela gestão. Então, essa própria mudança de mentalidade, porque a gente sabe que existem varas submetidas ao mesmo regime, com a mesma quantidade de pessoal, mas uma vara é de um jeito, ela tem um saldo de processo X, outra com um saldo de processo Y, sendo que ambas têm a mesma jurisdição e as mesmas condições de trabalho. O que muda aí, muitas vezes, é a capacidade do gestor e de sua equipe, a capacidade gerencial de uma forma mais global. Então, a gente tem que repensar, e o nosso papel aqui é esse, de repensar, enquanto gestores, essa atuação. E, para além enquanto gestores, nós temos a questão da desburocratização nos processos, especificamente. E aí, a gente tem que ter uma cautela, porque a desburocratização nos processos, quando a gente está falando de processo judicial, a gente associa muito ao devido processo legal. Então, se a gente tem que seguir uma enorme gama de procedimentos assim, assado, muitas vezes a nossa fundamentação jurídica não é propriamente a gestão ou a burocratização, mas é o devido processo legal com suas diversas facetas do ponto de vista infraconstitucional. Então, nesse aspecto, a gente tem que ponderar, e aí a gente tem colisão de princípios, a duração razoável do processo, por exemplo, e, por outro lado, o devido processo legal, a atuar essa colisão de princípios e a gente decidir em cada caso concreto, como normalmente acontece. Eu trouxe alguns exemplos do que eu vejo como possíveis efeitos na esfera judicial dessa lei, na judicial estrito sensu mesmo, nós enquanto julgadores. Então, a gente tem toda a questão da lei relativa à desnecessidade de exibição de documentos, porque esses documentos são públicos e são de propriedade da própria administração, da própria União. Quantos processos, na Justiça Federal principalmente, eles são ajuizados em face do INSS, mandados de segurança, relativos a
exibição de documentos e, muitas vezes, em procedimentos prévios e, principalmente, mandado de seguranças, é essa discussão toda que existe relacionada à burocratização que existe no Poder Executivo e que o Poder Judiciário vem sendo chamado para resolver. Parte desse tipo de demanda poderia ser superada caso esse entendimento relativo à lei da desburocratização ele fosse efetivamente executado. E uma outra discussão, e é uma discussão antiga, sobre a inversão do ônus da prova, quando no Poder Executivo se estabeleceu as comissões de desburocratização, historicamente falando, houve, no passado, uma tentativa, eu pesquisei, uma tentativa de formulação de um decreto de inversão do ônus da prova. Bom, não foi à frente, todo mundo sabe, não foi publicado. Mas, hoje, com essa nova lei de desburocratização, talvez, a depender, e aí os processualistas, né, os processualistas civis é que vão debater a respeito do tema, mas, eventualmente, a desnecessidade de juntar documentos pelo autor que litiga contra a administração pública. Então, a gente inverte. Ao invés do autor ter que juntar toda a gama de prova documental com a petição inicial, que se possa transferir à administração pública, que é a detentora daquela documentação que ela sim que apresenta, e caso não apresente, ao invés do pedido ser julgado improcedente por falta de prova, mas que seja o contrário, porque a administração não provou o contrário do que aquele autor está alegando, já que há uma disparidade muito grande de forças entre o cidadão e a administração pública. Para além dos possíveis efeitos na esfera judicial, na esfera extrajudicial, uma grande discussão, e aí uma foto padrão de cartório, se você botar essa imagem na internet que vem, é isso aí. Xerox, fotocópia, autenticação de documento, reconhecimento de firma, tudo isso que a legislação procura recuar e entender como desnecessária. E há a grande preocupação em relação aos cartórios, se isso vai causar uma perda de renda ou uma dificuldade na própria sobrevivência desses cartórios a partir da nova lei. Mas a gente verifica que não, por dois motivos. Primeiro, porque, como o doutor Johannes falou, desde muito tempo nós já estávamos nessa tendência da desnecessidade de autenticação e reconhecimento de firma. E, embora seja um serviço que sempre se associa com uma primeira imagem a cartório, a gente sabe que, hoje em dia, todos os cartórios eles têm a necessidade de se reinventar, e no evento que nós tivemos semana passada, nós tivemos um painel específico sobre o extrajudicial, e com propostas de que a atuação específica naquelas esferas que a própria lei, o próprio Código de Processo Civil já traz, como o inventário extrajudicial, o protesto de sentenças judiciais, mas que são medidas que, no dia a dia da operacionalização, elas não vêm sendo muito utilizadas. Então, seria uma forma de os cartórios também, por outro lado, terem sua fonte de renda não abalada por conta da legislação. Lembrando ainda que, se essa legislação já há muito tempo ela vem sendo repetida e, mesmo assim, ela não vingou, não pegou, entre aspas, é porque a nossa tradição ela traz dificuldades para isso. Então, de forma que não é de uma hora para outra que a gente vai extinguir a necessidade de autenticação de reconhecimento de firma, até porque muitos negócios eles são firmados à distância, ou seja, não necessariamente o vendedor e o comprador vão presencialmente lá ao Detran e aonde quer que seja para fazer essa autenticação e esse reconhecimento. Então, aí surgimos, a minha tela final, o futuro do Poder Judiciário, essa dúvida que nós temos em relação a onde queremos chegar e o abismo que, de repente, se verifica na nossa frente, e nós verificamos claramente, com essa lei e como outras que surgem, nós temos um rio com uma foz em delta e com diversas possibilidades de escolhas para um desembocar da foz final e do resultado final. E nós esperamos que hoje, com esse debate, a gente possa conseguir isso aí. A entrega final da prestação jurisdicional de forma mais célere, menos custosa, menos onerosa, e eu acho que todos nós estamos aqui hoje juntos com esse objetivo. Muito obrigada. Bom,
só para ordenar um pouco os trabalhos e as ideias, qual que é... Nós tivemos na semana passada, todos sabem, o seminário da desburocratização, e qual que é a ideia do CNJ em relação a esse importante tema? Que nós possamos criar uma rede, né, na medida em que a lei trata de grupos setoriais, mas nós, além dos grupos setoriais, podemos criar uma rede de troca de informações e para que o CNJ possa cumprir a sua missão, não só de captar, mas também de catalisar as boas práticas, as boas ideias que venham a respeito desse tema, né? De nós termos aí, em breve, a formação dessa rede. Nós pretendemos ter três grupos setoriais, 3 eixos de pensamento, de raciocínio a respeito dessas políticas judiciais. Em primeiro lugar, no tocante à administração do judiciário. Então, aqueles que trabalham com a gestão, pensar o que é possível desburocratizar dentro do seu tribunal ou pensando de forma macro, de forma nacional, e que o CNJ possa contribuir. Em segundo plano, nós teríamos o grupo setorial dos processos judiciais, né? Por exemplo, como melhorar os processos internos dentro dos tribunais em relação a cartas precatórias. Será que há necessidade de cartas precatórias? Hoje, com todo um sistema informatizado, salvo engano, temos em alguns estados, né, em que se eliminou a carta precatória. O juiz expede o mandado e o mandado é cumprido né, pelo colega, onde eventualmente o mandado tenha que ser cumprido, assim por diante. Penso que podemos pensar nesse formato. Temos diversos problemas com o processamento de cartas precatórias em cada um dos tribunais. Vista dos processos ao Ministério Público, né? Quem já não se deparou com essas situações de muitas vezes nos vemos, né, no dia a dia remetendo autos ao MP quando não há necessidade? Só para que todos saibam, o CNJ, juntamente com o CNMP, está na formação de um grupo de trabalho para pensar nesses casos, para que o juiz não tenha que remeter os autos ao Ministério Público quando não há necessidade, tá? Então, queremos detalhar os casos que efetivamente o MP não quer se manifestar e o juiz não precise enviar os autos, tá? Muitas vezes economizando 10, 20, 30 meses, né, aguardando a manifestação do Ministério Público. Temos a questão do processo eletrônico, né? De que forma nós podemos facilitar, tornar mais amigável a utilização desses processos, não só para o advogado, mas também para o cidadão. Podemos pensar em ferramentas, né, nessa relação judiciário e cidadão, talvez com a criação de alguns aplicativos e assim por diante. Então, essas ideias é que nós aguardamos de todos os tribunais. Temos também o grupo setorial do extrajudicial. Temos que pensar na revisão das normas, das corregedorias que tratam desses serviços extrajudiciais. Talvez com a criação de processos mais inteligentes para a realização das correições, possamos também economizar tempo, né? O CNJ está elaborando, nós estamos, na verdade, na fase final de um projeto de replicação, né, para que nós não tenhamos que alimentar dados várias vezes para cada um dos cadastros. Este é um dos grandes projetos do ministro Dias Toffoli para essa gestão, que é um sistema de replicação de dados, né, que evite, na verdade, a replicação de dados, economizando o tempo de nossos servidores. Então, são diversas as ideias que nós aguardamos. Penso que esses 3 grupos setoriais, podemos ter mais, né? Na medida em que nós temos
vários setores da justiça, estadual, federal, do trabalho, eleitoral, militar, superiores e assim por diante, para tentarmos não só economizar dinheiro, mas facilitar a vida do cidadão. Nós não podemos esquecer, nós somos um poder que custa caro. No ano de 2017, o custo do judiciário foi de 90,8 bilhões de reais. 90,8 bilhões de reais. Evidentemente, esse custo tem que ser adequadamente gerido e melhorados os processos para que possamos dar esse melhor atendimento. Eu gostaria de abrir a palavra para quem quiser se manifestar, talvez já tenha alguns exemplos, algumas ideias que queiram apresentar e que serão importantes para todos nós. Se puder se identificar, por gentileza. Bom dia a todos. Eu sou o Tito, do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. Uma situação que nós estamos vivenciando agora e que eu acho que poderia se aplicar a nível de Brasil, todo o Brasil. Existe, por determinação legal, todos os partidos políticos, inclusive em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, o dever de prestar contas anualmente. Não se confunde com a prestação de contas da campanha. Essa é a do partido político, todo ano. Ainda que não haja movimentação, tem que se realizar uma declaração como se fosse negativa. E o que acontece? Os partidos políticos, principalmente em nível municipal, quando ele não faz essa prestação de contas, a Justiça Eleitoral tem que ficar, entre aspas, aí, correndo atrás deles para intimar, notificar pessoalmente para que venha fazer essa prestação de contas ou diga porque não prestou. E com isso daí nós temos realidade de que no estado do Paraná, por exemplo, lugares onde a sede do cartório está num local e o município, que faz parte daquela zona eleitoral, está lá a 50, 80 quilômetros numa área rural e tem que mobilizar oficial de justiça, veículo, combustível, aí vai se mobilizar toda a justiça eleitoral para fazer essa notificação. E a lei que cuida disso, ela simplesmente diz que tem que ser feita a prestação de contas, mas não determina a maneira como se faz essa notificação. E aí existe atualmente uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que determina que essa notificação tem que ser feita pessoalmente, quando nós poderíamos, assim como durante o período eleitoral, quando o candidato ou o partido vai fazer o registro lá da candidatura, ele já é obrigado a informar um e-mail para que as intimações, notificações, citações sejam feitas através aí do meio eletrônico. Então, por que não? Já que a lei não exige, o CNJ fazer essa ponte aí junto ao TSE para que, a nível de Brasil, assim como os partidos políticos, no período eleitoral, têm esse dever de colocar à disposição um e-mail, talvez até mesmo poderíamos evoluir para o WhatsApp, exigir dos partidos políticos, já que é uma organização, tem uma força tremenda, uma autonomia administrativa, atualmente recebendo aí bilhões de verbas públicas, para que os próprios partidos políticos, assim como no período eleitoral, ele ser obrigado a colocar lá um e-mail, um WhatsApp e sempre atualizar para que, se ele não prestar contas, essa notificação seja feita pela via eletrônica, liberando o trabalho aí dos nossos servidores. Muito obrigado. Essa, inclusive, é uma preocupação, não estou dizendo o caso específico, mas do ministro Dias Toffoli, de termos dentro do CNJ uma proatividade em relação a questões de interesse do judiciário. Não é possível que o CNJ não participe de debates, enquanto órgão gestor dos processos e dos tribunais, de processos legislativos.
Não é possível que o CNJ não possa apresentar, por exemplo, propostas de alteração da lei, nós que somos gestores dos processos, dos procedimentos, né, para o Congresso Nacional. Diz, olha, isso aqui é irreal, ou isso aqui não é razoável, né, e queremos a mudança da lei. Então, penso eu que essa rede que pretende-se que seja formada possa trazer também ideias importantes para um debate dentro do Judiciário, e daí nós podemos extrair, né, algumas sugestões legislativas e levar então ao Congresso para que essas mudanças sejam feitas. Tá? Então, o Judiciário teve pouca participação, todos nós sabemos, do Código de Processo Civil, embora alguns membros tenham participado, mas não houve uma representatividade em termos do Judiciário, né, a participação da elaboração do Código de Processo Civil, e penso que nós não podemos deixar também de participar da elaboração dos próximos códigos. Processo penal, lei de execuções, nós temos ali também e colega. Pois não. Bom dia, meu nome é Ivan Tessaro, sou do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, Mato Grosso. E o que eu tenho a dizer é muito na linha do que o colega da Justiça Eleitoral acabou de manifestar. Em relação às notificações, e indo um pouco além, não apenas para a prestação de contas de partidos políticos, mas as notificações iniciais, que nós chamamos na Justiça do Trabalho, que quem é dos outros ramos conhece como citação, há dispositivos no CPC que determinam que para entes públicos e para grandes empresas a obrigatoriedade de ter o domicílio judicial eletrônico. E nós não avançamos, ou avançamos muito pouco nisso. E isso dispensaria a realização da notificação ou citação, como queiram, pelo oficial de justiça ou via postal, enfim, em formatos que são muito mais burocráticos e muito mais ou muito menos eficientes, além de muito mais caros, né? Então, eu concito ou peço para que, na medida do possível, isso seja tratado com a importância que o tema merece, porque nós estamos diante de uma grande oportunidade de dar um nível de eficiência muito maior aos processos judiciais, implementando algo que já está previsto na lei. Sem dúvida. Existe uma resolução do CNJ, salvo engano, a 235, que trata do domicílio judicial eletrônico, e ela diz da criação de uma plataforma onde esses entes públicos teriam que informar qual é o seu e-mail para o contato. As grandes empresas teriam que informar ali qual é o seu e-mail para que esses contatos sejam realizados, essas citações sejam realizadas, mas me parece que até hoje nós ainda não temos essa ferramenta disponível. O processo judicial eletrônico, ele dá algumas alternativas, mas elas ainda não estão muito confiáveis, a gente fica muito temeroso de avançar por outros caminhos que não sejam esse oficial, porque pode ter reflexos ali na frente, e aquilo que a gente quer, que é dar mais eficiência ao processo, pode terminar numa nulidade e retornar ao estado de origem, o que seria muito pior. Enfim, acho que nós temos uma oportunidade e precisamos trabalhar em cima dela. Obrigado. Perfeito. Ali. Bom dia. Luiz de Melo Serra, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Anualmente, todos nós somos obrigados a gastar um tempo substancial para carregar no site dos nossos tribunais as nossas declarações de rendimento e declaração de bens. Será que não seria uma desburocratização substituir isso por uma simples autorização de garantir ao presidente do nosso tribunal acesso à nossa declaração de renda junto à Receita Federal e nos evitar esse tipo de trabalho desnecessário e obrigar o tribunal a ter um arquivo especial para esse tipo de documento, que tem que guardar sigilo, que tem que guardar isso, tem que guardar o outro. Essa é a proposta. Pode falar.
É uma ideia interessante, inclusive alguns tribunais já adotam isso aí. O meu tribunal de origem, eu estava comentando com ele aqui, ele já é, o procedimento já é esse, a gente já autoriza e não precisa mandar para o tribunal, não, a coisa. É interessante. Alguém levantou ali? Depois... Bom dia. Raimundo Bogéia, sou juiz auxiliar da Corregedoria do Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Em alguns tribunais, o Maranhão já adotou a contrafé eletrônica para efeito de citação, né? Porque hoje nós tivemos um aumento de gastos, porque nós temos de imprimir as iniciais como contrafé. Então, nós criamos a contrafé eletrônica e tem alguns outros tribunais que já criaram. Em relação ao juiz gestor, eu tenho algumas reservas em relação a isso, que nem todo juiz tem essa capacidade de gerir, né? E também para o treinamento de uma secretaria. Cada juiz adota uma forma de gestão. Então, o Estado não tem como dar cursos para os seus funcionários, porque se ele chega na comarca, não é aquela forma de gestão que o juiz adota. Então, eu queria assim, uma espinha dorsal dada pelo CNJ, para que pelo menos no âmbito da Justiça Estadual, fosse adotada uma forma de gestão e o juiz poderia, dentro daquela espinha dorsal, adotar algumas atividades inerentes à sua comarca. Era isso que eu queria colocar. Na verdade, a capacitação de servidores, né, não só de gestão das varas, mas dos gabinetes, dos tribunais, sempre é uma demanda que vem para a gente, mas a gente compreende que temos que respeitar também a autonomia dos tribunais e que talvez a gestão, essas capacitações fossem melhor se fossem elaboradas, pensadas. Mas nós estamos reativando o CEAJUDE, que é o centro, né, de formação aí dos servidores públicos do Judiciário, e nós estamos pensando num conteúdo mínimo exatamente para atender os tribunais, inclusive com a elaboração de um EAD, até para facilitar e não termos deslocamento de nossos servidores. Bom dia, meu nome é Nilson, sou diretor-geral do Tribunal Eleitoral do Mato Grosso. Eu queria falar sobre o governo eletrônico e, em especial, foi citado ali o DNI, o Documento Nacional de Identidade. Como os senhores bem sabem, a Justiça Eleitoral tem feito um trabalho de Hércules para tentar coletar os dados biométricos de todos os cidadãos eleitores do Brasil, né? A nossa meta é que até 2022 a gente tenha o cumprimento desse projeto, que tenho certeza vai mudar o Brasil. Ou seja, somente através da identificação única, do documento único, nós teremos condições de implementar o governo eletrônico. Mas para que tudo isso ocorra, alguns fatores são necessários, e o auxílio dos demais ramos do Poder Judiciário, e em especial do CNJ também, usando sua força política para ajudar a Justiça Eleitoral, é importante. Primeiro, hoje nós temos dificuldades orçamentárias para adquirir equipamentos, para poder custear pessoas, e, por exemplo, os tribunais de justiça têm uma capilaridade muito maior do que a da Justiça Eleitoral, e tem servidores em muito maior quantidade do que a gente. Se nós fôssemos ajudados com a força de trabalho, com a experiência desses outros órgãos, por exemplo, a velocidade da captação desses dados biométricos seria muito maior do que ela é hoje, por exemplo, se a gente tivesse o apoio de outras instituições. Além disso, entendo que deveria, na minha opinião pessoal, nesse futuro documento único, estar embarcado um certificado digital para cada eleitor, para cada cidadão. Por que embarcar um certificado digital? Para que eu possa, eletronicamente, resolver os meus problemas sem precisar ir fisicamente a um órgão público, por exemplo. Eu poderia assinar contratos virtualmente. Há um lobby muito grande. Hoje um certificado digital custa muito caro. Para um cidadão comum que vai comprar apenas um certificado, ele custa R$300. É inviável você comprar um certificado por R$300 para um cidadão comum. Então, assim, se todo o nosso documento tivesse embarcado um certificado digital, imagine quanta burocracia a gente poderia vencer. Além disso, grande parte o sistema ele se financia com a própria economia gerada. Grande parte dos problemas que nós temos de fraude no Brasil estão relacionados com a identificação das pessoas. O INSS, por exemplo, são bilhões de fraude por ano, porque
a gente consegue aposentar alguém que nem existe, né? No Poder Judiciário, muitos juízes têm dificuldade pela identificação do seu cliente. A gente nem sabe quem é aquela pessoa. A justiça, em especial a parte criminal, quantas pessoas são condenadas sem que elas sejam efetivamente a pessoa correta, né? Então, eu acho que o CNJ deveria, na minha opinião, se aproximar mais do TSE e investir força política, orçamento público, inclusive, para poder fazer com que essa ideia do DNI ela avance não só em velocidade, mas avance em qualidade. O exemplo que eu dei foi em relação à certificação digital. O Poder Judiciário poderia ter uma unidade certificadora nacional para poder embarcar e todos os 200 milhões de eleitores do Brasil puderem ter isso. E, além disso, avançar na parte do prisional, ou seja, quem está no presídio, ele não tem os direitos políticos e, consequentemente, não pode ter título de eleitor. Então, nós não iremos, particularmente, coletar digitais dessas pessoas. Mas eu acho que deveríamos coletar digital. Se preciso for, mudássemos a lei, mas que a gente permitisse coletar os dados dessas pessoas. O CNJ fez um projeto piloto agora no TRDF em relação à coleta de digitais do sistema prisional. Isso deveria ser avançado para o Brasil inteiro, para que a gente pudesse ter o documento único, para que uma pessoa não conseguisse ter 2 documentos, porque a biometria permite garantir a unicidade desse eleitor. Mas temos que pensar em muito mais, porque a justiça eleitoral ela só pega os eleitores. O que fazer com as crianças? O que fazer com quem não é eleitor, por exemplo? Eu acho que o CNJ, que controla o registro civil, por exemplo, ele deveria se aproximar do TSE e ajudar a resolver esses outros problemas, porque o TSE está preocupado somente com os eleitores. Quem não é eleitor não vai estar na nossa base. Então o CNJ deveria fazer um grupo de trabalho e pensar em coletar digital desde quando uma criança nasce no hospital. Era isso, obrigado. Eu acho que nós captamos a sua vontade lá atrás, porque na semana retrasada já foi lançado o termo de cooperação com o Ministério da Segurança Pública e nós vamos fazer a coleta da biometria de todos os presos do país. Pretendemos, quem sabe, até o final da gestão, alcançar esse sistema permanente. Vamos aguardar que dê certo. Os primeiros passos já foram dados, né? E das crianças, com certeza. Mas o sistema de biometria, ela não está ligada apenas ao eleitor, viu? Só para deixar bem claro, não está ligada apenas ao eleitor, né? Sim, a base será resguardada, mas não há nenhuma restrição para que alcance todos os cidadãos, pelo menos. Isso é o que está na lei que criou todo esse sistema de biometria. Tá? Muito bem. Ali, no fundo. Eu venho do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e gostaria de divulgar até o aplicativo desenvolvido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o JTE, que tem sido de grande valia para as partes que procuram pelo Poder Judiciário, evitam-se filas nas secretarias para se verificar processos. As tramitações também são feitas eletronicamente, através do PJE, são divulgadas automaticamente através do aplicativo. Então, incito que é uma boa prática que poderia ser desenvolvida para outros ramos do Judiciário e que tem tido um resultado bastante positivo. Inclusive, nos acordos que a gente já conseguiu verificar entre advogados de partes de estados diferentes, que também estão se utilizando do aplicativo. Obviamente que isso depende de uma divulgação mais forte nesse sentido, mas que o resultado tem sido muito bom. Então, acho que é importante divulgar e que outros ramos também se usem dessa prática. Obrigada. Sem dúvida. Inclusive, nós temos que fazer a meia-culpa. O site do CNJ é um dos piores sites que eu já vi em toda a minha vida, né? Todos os senhores e a senhora já devem saber. Nós já criamos, então, agora uma comissão, né, para reformulação do site do CNJ e esperamos que esse site saia no próximo ano. Sonhamos
que saia no começo do próximo ano, pelo menos no primeiro semestre, né? E dentro do site, a ideia é que nós tenhamos um banco de boas práticas, né? Como eu disse, o CNJ tem que ser um catalisador das boas práticas do nosso país. Nós sabemos de muitas, mas ficam regionalizadas, e penso que com a divulgação nós vamos contribuir com este processo, né? O fato que nós continuamos com uma média de 2 anos e 9 meses para a conclusão dos processos judiciais. 2 anos e 9 meses. Para muitos é um bom prazo, 2 anos e 9 meses, do início até o final. Para um réu preso, 2 anos e 9 meses, né? Aquele preso provisório, é muito tempo. Para o juizado especial, será muito tempo. Evidentemente, nós temos que fazer os ajustes. Nós avançamos muito, penso que o Judiciário avançou muito na qualidade de seus serviços, e aqui não posso deixar de ser um pouco barrista. Vou cumprimentar o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a pessoa do presidente Manuel Pereira Calças e nosso querido corregedor Geraldo Pinheiro Franco, né, que tem trabalhado incessantemente para reduzir esses prazos, inclusive nos julgamentos do Tribunal de Justiça, né? Nós sabemos de diversos tribunais de justiça que conseguem julgar os seus recursos em menos de 100 dias, e penso que isso, né, tem que ser propagado para toda a sociedade. E as boas práticas devem apresentar exatamente isso, aquilo que na gestão, dentro da primeira ou segunda instância, faz o processo correr mais adequadamente, né? Nós estamos nos 10 minutos finais de nossa fala aqui, e gostaria de ouvir algumas sugestões sobre como poderíamos consolidar essa rede um pouco, né? Bom dia, meu nome é Paulo Pimenta, eu sou corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, sediado em Goiás, e sou presidente eleito do tribunal lá, vou assumir o ano que vem. E nós aqui abordamos uma série de aspectos de desburocratização, voltado muito para o aspecto judicial, mas eu percebi no enfoque dado também pelos expositores, uma preocupação com a nossa área administrativa. E nesse aspecto dos processos internos das nossas áreas administrativas, eu já venho me envolvendo nisso na qualidade de corregedor e vice-presidente do tribunal. Uma das coisas que eu noto que seria importante, talvez o CNJ, dentro dessa rede, procurar trazer para essa discussão, são os órgãos de controle, notadamente, no caso nosso, o TCU. Porque nós temos diversos normativos do TCU, ou pelo menos interpretações desses normativos, até mesmo através das nossas secretarias de controle interno, que acabam nos exigindo mecanismos de um pretenso controle que sequer controlam alguma coisa, mas que causam uma movimentação desnecessária ou um retrabalho. Eu dou um exemplo muito prático que nós comentávamos os colegas aqui, que é uma coisa que parece simples, mas que é uma coisa que gera uma movimentação desnecessária. Toda vez que nós viajamos a serviço, nós temos que juntar no PA o cartão de embarque, né? E aí eu fico pensando, o que o cartão de embarque prova? Se eu já provo, eu tenho que fazer 2 provas. Eu tenho que fazer a prova de que eu estive no destino, ainda que seja por declaração, e além disso eu tenho que juntar o cartão de embarque do meu voo. Ora, se eu cheguei ao destino, participei do evento e foi adquirida uma passagem aérea para eu estar naquele local, qual a lógica de eu não ter usado essa passagem? E segundo, o que o cartão de embarque prova? Eu faço um check-in eletrônico na minha casa, não saio de casa, junto o check-in lá, para todos os efeitos perante o controle interno, eu comprovei. Então, assim há muitos outros procedimentos, mas que ao mesmo tempo, qual a segurança que nós teremos de simplificar esses procedimentos e depois nos sujeitarmos a uma reprovação por parte desses órgãos de controle?
né? Então, seria muito interessante trazer para essa discussão também os órgãos de controle, seja o próprio CNJ, seja o Conselho da Justiça Federal, não sei se exerce esse papel, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem algumas atribuições nesse sentido, e principalmente o TCU. Eu acho que essa lei veio em boa hora para dar uma chacoalhada na gente, né? Porque assim, nós estamos lá quietinhos, acomodados, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, muitas vezes sem pensar se isso vai nos levar para algum lugar, né? E eu acredito que nós todos podemos voltar para casa, fazer esse dever de casa, de repensar. Às vezes a gente acha que dá mais trabalho mudar um artigo ou atualizar um artigo lá do regimento interno de nosso tribunal, ou mudar o artigo de uma resolução, né? Porque podemos, talvez, né, dar um jeitinho, ou de fazer de forma diferente, ou continuar fazendo daquela forma, mas sem qualquer sentido, né? Então, todos devem saber devem estar pensando em alguns exemplos dentro do seu tribunal, né, de mudanças que possam ser feitas. Basta uma mudança lá regimental, uma mudança na resolução, uma mudança na lei, ou basta, algumas vezes, um diálogo com o Tribunal de Contas, etc., para que nós possamos fazer o ajuste, né? Nós vamos fazer também isso internamente dentro do CNJ, temos que fazer algumas revisões nas formas de trabalho. Vou aproveitar o ensejo, né, e passar a palavra para a Fabiana, para falar um pouco sobre a rede, né, de gestão que nós temos, os tribunais, e pensar de que forma poderíamos usar essa rede também para a desburocratização. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer ao Dr. Richard, que é nosso secretário especial, que muito tem nos apoiado no desenvolvimento do nosso trabalho no Departamento de Gestão Estratégica. Como todos aqui sabem, eu acho que a maioria, pelas carinhas que eu já conheço, somos da rede de governança colaborativa do Poder Judiciário. E nesse tema da desburocratização, eu comentei com o Dr. Richard que é pertinente que a gente trabalhe dentro de algo que já foi formado, mas refletirmos juntos se é viável dentro da própria rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, que foi criada para pensar na estratégia nacional da temática da desburocratização, que com certeza estão dentro das áreas de planejamento, gestão e de modernização dos tribunais dos senhores. Então, a gente abre essa questão da reflexão. A rede hoje ela já vem funcionando, a gente sabe que cada ano tem se fortalecido os comitês dos segmentos de justiça, por ramo de justiça, né? Os senhores bem sabem que ao longo do ano tem reuniões, talvez 2 ou 3 vezes por ano, que cada ramo de justiça se reúne até chegar a esse evento, que é o Encontro Nacional do Poder Judiciário. A Justiça Estadual, em especial, pelo grande esforço que se faz por não ter um conselho superior, vem se fortalecendo por meio da própria rede. Então, eu acredito que foi um passo muito importante que o Conselho Nacional deu quando instituiu a rede de governança colaborativa do Poder Judiciário. Nessa temática da desburocratização, por que criarmos uma outra rede de desburocratização? Só uma reflexão, nós não temos ainda definido como será feita essa questão da rede de desburocratização, mas eu comentei isso com o Dr. Richard para podermos fazermos essa reflexão quando a necessidade de criar uma outra rede, considerando que hoje existem comitês e subcomitês, que nós sabemos que existem subcomitês, né, regionais, para verificarmos qual seria a melhor forma dinâmica de trabalharmos essa temática. E, inclusive, porque temos os mesmos atores na rede, que somos, a maioria, os juízes gestores de metas, os assessores de gestão estratégica, secretários de gestão estratégica, de modernização,
todos vamos trabalhar nesse esforço de pensarmos como será feita essa desburocratização do Poder Judiciário. No último seminário, nós estabelecemos um prazo, salvo engano, até abril, até abril, né, para a formação desta rede, mas naquela oportunidade já tinha pedido a todos que pensassem se nós não poderíamos já usar essa rede de governança colaborativa como um canal que já está instituído para trabalharmos também a temática da desburocratização. Só que nós temos dois temas importantes e que muitas vezes estão fora dessa temática já debatida, que é, como eu disse para vocês, é o eixo do extrajudicial e o eixo dos próprios processos judiciais. Então, penso eu que talvez, se realmente formos manter a rede, né, de governança colaborativa como um instrumento para debatermos a desburocratização, possamos, com a inclusão de alguns magistrados, né, que trabalhem com a gestão dos processos judiciais, que possam contribuir também para mudanças, quem sabe, né, até legislativas, para comporem esses grupos, e podemos ter também pessoas da corregedoria, né, geral de cada um desses tribunais também de justiça, para também comporem essa rede. Talvez seja uma boa opção, né, mais econômica. Bom, alguém mais gostaria de usar da palavra? Sim, os eleitorais também Os eleitorais também estão na rede de governança. Essa rede de governança colaborativa já existe e todos os tribunais regionais eleitorais também já fazem parte. Mas se for constituída esta rede, então todos seriam integrados a esta rede. Todos os regionais eleitorais também fariam parte. Já estão integrados. Pode. Então, a rede ela já existe desde 2013, né, que foi instituída pela portaria 138, e ela vem funcionando por ramo de justiça. Então, todos os tribunais regionais eleitorais fazem parte da rede. Sim, mas nessa nova versão que ele está dizendo. Agora, essa nova rede, Isso, a discussão que nós estamos fazendo é questão de integrar a rede já existente ou se pensar em uma... entendi. Obrigada. Então, não se definiu ainda se vai fazer uma nova ou se vai ficar integrada a esta. Até abril, acho que temos antes, né? Abril está muito longe. Vamos apressar isso aí. Ainda vai amadurecer. Estamos aguardando as sugestões dos tribunais. Se ela quiser já apresentar alguma. Perfeito. Né? E, doutor Richard, se me permite complementar a questão do Banco de Boas Práticas, que também já está previsto na Resolução 98, que é da Estratégia Nacional, e que o CNJ tem, pelo menos há alguns anos, tentando reformulá-lo, uma vez que já existia um banco de boas práticas, como alguns tribunais têm conhecimento, e que nós estamos fazendo uma reformulação. Então, quando a gente instituir e rever a questão da rede, a gente tem que pensar no banco também, junto com a reformulação da própria rede. Não, banco temos, só que ninguém tem acesso. Exatamente. Né? Então, precisamos ter agora o acesso, né? Via site. Mas alguém? Não? Ótimo. Vamos para as principais notícias. A organização do evento informa que o horário de almoço é livre. Aqueles que queiram almoçar no restaurante do hotel, o valor da adesão é de R$60. Muito bem. Só para avisarmos, próxima atividade é 14 horas, né? Vai ser aqui mesmo, né? Às 14 horas nós teremos, então, o próximo painel de inteligência, que será aqui, e ficam todos convidados. Muito obrigado pela participação de todos.